Oi, Quintano, boa tarde. Hoje na nossa aula de matemática era para ser ciências, mas quando nós terminamos, nós vamos usar as aulas de ciências, história e geografia para fazer língua portuguesa e matemática, como combinado e como esclarecido em reunião de pais, tá bom? Então, hoje nós vamos falar, né, da unidade 11, que fala sobre comparar, empregar padrões de medição e realizar cálculos, tá? Então, aí o professor Carlão, a primeira atividade que aparece é o professor Carlão, né? Onde ele cria uma nova modalidade pro interclasse, tá? Para as Olimpíadas dele, né? Lá do colégio que ele trabalha. Então, ele criou o futebol de botão. Então, para se preparar aí, né, para essa atividade nova, o professor, ele resolveu aplicar alguns desafios, onde iria ensiná-los as regras do jogo. Então, olha lá. Então, aí, ele primeiramente mostrou o futebol de botão, de sabão, ó, de botão, mostrou a área, como é feito, né, o perímetro certinho, como vocês já aprenderam. Então, ele usou as medidas oficiais para o jogo, né, que ele adotou. Então, essas medidas são as mesmas medidas do futebol de campo, mas ele acabou reduzindo essas medidas 100 vezes cada uma delas. Então, se ele reduziu, ele diminuiu, né? Então, olha lá. Então, aí na apostila de vocês, tem o campo do futebol de botão, né? Onde aparece as medidas. Então, vocês terão que reduzir essas medidas. Então, nós vamos dividir essas medidas por 100. Quando nós dividimos, nós também reduzimos, não é só o sinal de subtração. O sinal de divisão também é usado aí. Então, nós vamos reduzir dividindo essas medidas por 100, tá? E você pode usar uma calculadora, tudo bem? Olha lá. Então, aqui está falando que a mesma medida do futebol de campo, mas você precisa reduzir por 100, como a professora já falou. Então, vocês terão que dividir essas medidas que estão lá no livro de vocês por 100. Vocês podem usar a calculadora para fazer esse procedimento, tá bom? Depois vai ter uma folha com escrito registro. Então, ali você vai escrever qual foi o seu registro, que tipo de estratégia você teve ali, tá bom? Talvez você nem tenha usado a sua calculadora, mas talvez você tenha tido algum tipo de registro ali também, tá? Logo depois vai aparecer, né, três atividades falando sobre massa, sobre litro, tá? Então, a primeira, vocês terão. Então, olha lá. Então, retornando lá, vocês também farão daqui a pouquinho uma atividade com litro, massa, medidas, né? Só que antes disso, a gente precisa estabelecer algumas coisas aí, tá? Vocês precisam recordar em fazer aquela troca de metro por centímetro. Então, nós vamos ter uma atividade logo após, né, esse registro lá do futebol de campo, uma tabelinha, escrito lá, metros e centímetros. Então, nós vamos passar lá, ó, 120 metros, tá vendo? Ó, 120 metros, está certinho, 120 metros. Como que eu passo para deixar em centímetros, né, essa atividade? Então, olha lá, se é 120 metros, automaticamente aqui, eu já sei que eu já tenho aqui 1 metro e 20 centímetros, certo? Se eu tenho aqui 90 metros, eu vou ter quanto aqui? Automaticamente, 90 centímetros. Aí, nós vamos ter que lembrar da posição da vírgula também, tá? Aí, olha só o de baixo, 7 metros e 33 centímetros. Aqui, eu não preciso mudar nada, porque já está falando que eu tenho 7 metros e 33 centímetros. Olha lá, tá vendo? E 33 centímetros. Ó, já puxei uma perninha a mais aqui, desculpa aí, Quintuano. Então, olha lá, então, é simples.
E o de baixo também, a Pro não colocou para vocês fazerem sozinhos. Lembre-se que já tem o 33 centímetros separado. E na atividade de baixo também, se eu não me engano, é 2 metros e 44 centímetros. Então, aqui vocês também vão colocar lá, 2 metros e 44 centímetros. Ah, professora, por que aqui você mudou e aqui não? Porque aqui já tem o 33 centímetros depois da vírgula. Vocês vão aprender essa tabelinha do decímetro, do milímetro, tá? Primeiro é o básico que vocês já sabem. A nossa próxima atividade, né? Eu acredito que a próxima unidade já aparece decâmetro, né? Para vocês aprenderem, tá bom? Façam a atividade com bastante calma, com bastante atenção. A professora acabou fazendo juntamente com vocês, né? A atividade tem poucas coisas para vocês fazerem sozinhos, porque hoje nós também temos uma atividade da semana da criança. Por isso que a nossa atividade hoje de matemática foi bem curtinha, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até daqui a pouco.